A paz do Senhor Jesus. Nesse dia nós vamos falar um pouco sobre o batismo. Eu não sei o que você sabe sobre o batismo, mas eu sei o que a Bíblia diz sobre o batismo. O batismo, ele é para a remissão dos pecados. Eu só posso ser batizada quando eu tenho as minhas faculdades intelectuais prontas, preparadas para discernir. Por que as crianças não devem ser batizadas? Porque elas não têm condição de reconhecer que são pecadoras. Ou seja, nós nascemos com o pecado adâmico, o pecado natural, porque todos pecaram em Adão e todos são remidos em Jesus. E nós temos ao longo da nossa vida os nossos pecados. Os nossos pecados se caracterizam nas nossas escolhas não pautadas na vontade de Deus. Ou seja, quando eu escolho viver uma vida simulada naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, muitas das vezes é não vivendo os mandamentos de Deus, trazendo para mim consequências terríveis. Porque quando eu não obedeço, eu vou transgredir e essa transgressão vai trazer consequência. João Batista, ele nasceu para preparar o caminho. Ou seja, ele proclamava a vinda de um libertador, do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. João Batista batizava com água e enfatizava que viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. E nós vamos ver em todo o Novo Testamento, principalmente nos primeiros livros, falando sobre nascimento, vinda de Cristo, falando sobre o batismo de Cristo. Então, o batismo é para a remissão dos pecados. Então, você precisa ter uma maturidade intelectual para você poder discernir e receber o batismo. Eu vou estar lendo aqui na Bíblia alguns versículos onde fala claramente sobre o batismo. Eu vou começar lendo o livro de Lucas, capítulo 3, versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então é para arrependimento e perdão dos pecados. Uma criança, ela não consegue discernir, ela não consegue se arrepender, porque esse arrependimento, ele tem que ser genuíno do seu coração. A sua alma tem que sentir, receber o Senhor Jesus como seu Salvador, e com isso você se arrepender genuinamente para receber o perdão e viver dali para frente pautado na mensagem, na palavra de Deus. Porque quem vai ser o seu guia dali para frente é o Espírito Santo. Então você precisa viver a mensagem da cruz para que você possa ter uma vida abundante e plena em sabedoria e em conhecimento nas coisas de Deus. E no versículo 6 está falando assim: e toda carne viverá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Então toda carne viveria a plenitude no Espírito Santo, a plenitude do perdão através do batismo. E no versículo 11, e respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Ou seja, quando você se torna um discípulo de Cristo,
Você tem responsabilidade social. Porque Jesus se encontra contigo para transformar a sua mente e as suas atitudes. Se você não é transformado, você não é um verdadeiro cristão. Se você não vive a vontade de Deus, você não é filho, filha de Deus. Porque o cristianismo, ele se encontra conosco para nos transformar. Ou seja, Deus é o Pai, o oleiro. Nós somos os seus filhos e barro. E o barro, ele precisa ser moldado para se transformar naquilo que o oleiro deseja. E o que o oleiro deseja para a sua vida? Que você seja pleno em conhecimento, pleno em atitude das vontades do Pai. Vamos ler mais alguns capítulos da palavra de Deus, porque ela que nos orienta, ela que nos dá sabedoria, entendimento. O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O evangelho de Cristo é para aqueles que creem, é para aqueles que vivem, é para aqueles que obedecem. Se a pessoa diz que crê em Deus, mas ela não lê a Bíblia, ela não se reúne para aprender de Cristo, ela não tem uma vida pautada na palavra, ela não obedece e não há transformação na vida dela, ela não está em Cristo. Ela está convencida, mas não convertida. Quando eu estou convertido em Cristo, eu quero viver a vontade dele, fazer a vontade dele e ser plena em viver. Eu preciso viver a vontade de Deus. Eu preciso viver aquilo que Deus quer que eu viva. No livro de Marcos, capítulo 16, a evidência plena de quem serve a Jesus, de quem crê nele, está aqui no livro, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Precisa do batismo? Responde para você. Sim, precisa. Precisa de ser batizado? Sim, precisa. Criança batiza? Não, criança não batiza. Jesus Cristo não foi batizado enquanto criança. Ele foi apresentado ao Senhor no templo, na sinagoga. Ele foi apresentado a Deus. Então seu filho será apresentado a Deus quando ele nasce, mas não batizado, porque ele não consegue discernir ainda entre o certo e o errado. E ele nem consegue discernir quem é Jesus e por que Jesus morreu na cruz por ele. Então não batize os teus filhos. Aguarda, porque vai chegar o tempo certo. Quem crer e for batizado será salvo. Precisa crer em Cristo. E quem crê deseja o santo batismo. Porque o batismo é a confissão diante dos olhos espirituais e dos olhos naturais. Os anjos veem, os demônios também veem, e o mundo físico vê. O batismo é como se você fosse separado. Ou seja, você proclamou, você disse ao mundo físico e ao mundo espiritual que agora você faz parte de um reino específico. Ou seja, o reino de Deus. Você escolheu o Senhor a quem você quer servir. E isso é muito importante. Mas as pessoas hoje em dia
Elas não buscam viver um cristianismo de verdade. Elas copiam. São meras cópias. Vão copiando porque os pais fizeram, porque os avós fizeram. E vão copiando. E daí, o que acontece? Vai viver um ritual. Somente um ritual. Não vive a sua identidade plena de filho, de filha em Deus. Não conhece o Pai, não conhece o Filho, não conhece o Espírito Santo. As pessoas te levam pela conversa, pela sabedoria dissimulada delas. E talvez elas também estão passando algo para você que elas mesmas também não sabem. Porque se elas soubessem a verdade, não estariam te passando tanta mentira. O livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19, diz assim: Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então é para ser batizado, sim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não sabia disso, que bom que agora você sabe, não é verdade? E se você quer receber uma oração, se você quer receber orientação, se você quer receber mais estudo bíblico, uma visita na sua casa, me liga. O meu número é 997739462. Eu estou à disposição para te evangelizar. Se você sentiu que